expondo a sã doutrina. No segundo momento, Jesus diz o seguinte, verso 5 a 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser tão profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Meus irmãos, prestem bem atenção em 3 detalhes. O solo rochoso, terra sem profundidade e planta sem raiz. Esse aqui são as pessoas que vão à igreja ou têm o contato com o evangelho e se alegram, ficam felizes. Eita, como o culto hoje foi bom, aquela palavra foi maravilhosa, não sei o quê. Mas não desenvolvem o relacionamento com Deus e de certa forma ficam superficiais. E quem é o sol que Jesus está falando aqui? São as angústias e as perseguições. Quando as angústias e as perseguições batem à porta desse que não tem relacionamento com Deus, ele abandona a fé, ele abandona a igreja e recorre a outros meios, seja homens, seja curandeiros, seja enfim, qualquer que seja o meio que ele queira buscar para solucionar os seus problemas, porque ele não consegue descansar no Senhor, como a palavra nos orienta. Então esse solo rochoso é essa pessoa que se alegra ao ouvir o evangelho, mas não tem intimidade com Deus, não desenvolve. E na primeira tribulação abandona o Senhor. O terceiro momento, Jesus vai dizer o seguinte: então caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Verso 7, né? Meus irmãos, que solo é esse que está entre os espinhos? Às vezes, a gente até tem pessoas que está na igreja, participa da igreja, lê a Bíblia, não perde um culto, mas você não vê frutos na vida dessa pessoa. Por que não vê frutos? Por conta dos espinhos. E nesse momento Jesus está falando que os espinhos são os encantamentos do mundo, o desejo pela riqueza, os nossos desejos. Então, às vezes essa pessoa, não, estou na igreja, não sei o que, frequento, participo de tudo, tal, mas tem uma festa, não tem problema. Não, hoje eu não vou para a igreja porque eu vou trabalhar, preciso ganhar dinheiro, oportunidade de ganhar dinheiro. Não vou visitar o irmão não, eu vou para o cinema, vou me divertir. O irmão está lá precisando da palavra, está precisando ouvir a mensagem, está precisando que o evangelho chegue até ele. Você é convocado, às vezes até a pessoa é convocada para orar na igreja, e a pessoa, não quero não, bota outra pessoa. Mas ela está ali, todo domingo, todos os encontros da igreja, mas ela não produz frutos. Ela é sufocada pelas coisas do mundo, pelos seus, vamos dizer assim, pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, e não produz frutos. E por fim, Jesus vai falar lá no verso 8, ele vai falar o seguinte: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem é essa boa terra? E o que seria essa multiplicação dos frutos que Jesus está dizendo aqui? Essa boa terra é aquele que ouve a palavra do Senhor e a compreende. É aquele que, quando o Senhor está falando, por quem quer que seja, ele consegue ouvir a voz do Senhor. E os seus frutos
em que nós sabemos que aquele que se arrepende dos seus pecados, se converte e segue Jesus, Jesus habita, o Espírito Santo habita nele e começa a realizar o querer orar, o querer ler a Bíblia, o querer espalhar essa alegria que comove ele, o querer ajudar o próximo quando tiver uma determinada situação, é o se importar, o querer se importar com o próximo, com o irmão, com a irmã, é andar nos retos, justos e santos caminhos do Senhor. Esses são os frutos que dão a 100, a 60 e a 30. É a multiplicação dos frutos. É isso que Jesus fala.